Amém? Glória a Deus. No telão, mensagem desta noite, eu verei o que nunca vi. A parte 32. Que bênção. Que bênção. Diga, eu verei o que nunca vi. Você crê? Amém. Eu também creio, igreja. E assim sucederá. Assim irá se cumprir em nossas vidas. A palavra de Deus é fiel. E ela diz que não volta vazia para o Senhor. A palavra de Deus, ela não volta vazia para Deus. Antes ela faz aquilo que apraz ao Senhor. Ela prospera naquilo para qual ela foi designada. E nós sabemos que para todas as áreas de nossa vida, o Senhor tem uma palavra. Para toda situação, para todas as áreas, para tudo que diz respeito ao nosso viver, a palavra de Deus tem a solução. A palavra de Deus nos mostra o caminho. A palavra de Deus, ela traz o sucesso para o povo de Deus, para os filhos do Senhor. E nós precisamos entender isso. Que nós devemos confiar totalmente na palavra. Que nós devemos misturar fé à palavra e viver completamente por ela. Sem duvidar, sem questionar, sem desacreditar naquilo que Deus tem para a nossa vida. Porque o que Deus tem é bom, é agradável, é perfeito. Deus não tem coisas ruins para nenhum de nós. Deus não tem preparado para nós situações de sofrimento e de dor e de transtorno. Não tem. Não tem. Para a nossa vida, não tem, não há. A mínima possibilidade de algo ruim que aconteça ser da parte de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus, ele é o autor da boa dádiva. Então, se ele é autor de boa dádiva, amados, o que o homem planta, ele colhe. E nós precisamos aprender a plantar. Nós precisamos, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com tudo aquilo que Deus ilumina os nossos olhos aqui para viver, nós precisamos ter boas plantações. Nós precisamos fazer a coisa certa. Nós precisamos ter sabedoria para plantar. Porque quando nós plantamos pela nossa carne, pela nossa vontade, e não pela vontade de Deus, as colheitas são péssimas. As colheitas são duras. As colheitas nos traz muita dor, sofrimento, tristeza, angústia, perdas. E Deus não tem isso para o seu povo. Então, amados, nesta parte 32 desta série maravilhosa que Deus está nos trazendo, nos ensinando a sua visão, nos fazendo entender a viver na visão do Todo-Poderoso, a compreender a visão que Ele tem para cada um de nós, a compreender a visão do reino, a compreender a visão para a nossa vida aqui nesta terra, nós não podemos mais brincar com as nossas plantações. Nós não podemos mais errar nas nossas plantações. Porque nosso Deus, amados, o que Ele tem para a nossa vida é um plano perfeito de vitória. E quando o Espírito diz à igreja isso, que Ele tem para cada um de nós um plano perfeito de vitória, Deus deseja ver este plano materializado na nossa vida. Deus deseja ver tudo isso que Ele tem para a nossa vida acontecendo na nossa vida. E não somente
uma frase que nos traz esperança, nos dá ânimo, mas nada acontece. Então nós precisamos entender que a nossa vida, daqui para frente, serão todas as escolhas que nós fizermos hoje. A nossa vida, amados, daqui para frente, serão todas as escolhas e decisões que nós tomarmos hoje. Então eu estou aqui nesta noite em nome do Senhor, para ser ministro de Deus para a tua vida e dizer a você com amor e por amor: plante certo na tua vida. Tenha decisões certas na tua vida, diante de Deus, para o teu bem. Para o teu bem. Para que você seja de fato feliz. Para que você seja de fato uma pessoa bem-sucedida. Para que você seja uma pessoa que possa olhar à sua volta em todas as coisas e dizer: em tudo o Senhor me abençoa. Em tudo eu tenho a boa mão do Senhor a meu favor. Em tudo Jesus é por mim. Em tudo, em tudo, em tudo, eu tenho a provisão de Deus e o favor de Deus na minha vida. É isso que Deus quer que aconteça na nossa vida. Deus não quer ver um povo sofrendo. Deus não quer ver um filho sofrendo. Deus não quer ver um filho, amado, desalinhado da sua vontade. Porque desalinhado da vontade de Deus, amados, o que existe é sofrimento. É perda, é dor. Então, seja submisso a Deus. Seja temente a Deus. Obedeça. Obedeça a Deus. Amém? Josué 1:9 está escrito: não te mandei eu, ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia, Senhor. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e bendito, Deus maravilhoso, Deus justo, Deus bom, a Ti, Senhor, e somente a Ti, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Muito obrigado, Espírito Santo, por esta noite em Tua casa, por podermos aqui, ó Deus, em paz louvar o Teu nome, em paz, Jesus, agora, a partir deste momento, ouvir a Tua voz, compreender a Tua vontade e fazer, Pai, aquilo que Te agrada, fazer aquilo que Tu queres, ó Deus. Nos ensine, Pai, nos mostre o Teu querer, revele cada vez mais, Senhor, a visão que Tu tens para a nossa vida, revele, Senhor, o Teu querer para a nossa vida e manifesta, ó Deus, sobre este lugar a Tua glória, sobre nossas vidas, Pai, o Teu poder, a Tua autoridade. E com temor e com santo tremor eu lhe peço, ó Deus, mais uma vez, use a minha vida, Jesus. Use a minha vida, Pai, para trazer a Tua vontade aos Teus filhos. Para ser a Tua boca neste lugar, Senhor. E que a Tua palavra, ó Deus, convença. Que a Tua palavra, Senhor, traga, ó Deus, o Teu poder para a vida dos Teus filhos. E que tudo que Tu tens preparado para cada um de nós se cumpra. Se cumpra com glória. Que tudo, Deus, que Tu tens desde antes da fundação do mundo, Senhor, determinado sobre a nossa vida, que venha à luz, que apareça, que se manifeste, que se materialize, nos trazendo, ó Deus,
a realização. Nos trazendo, Senhor, o sentimento de realização. Nos trazendo, Senhor, o sentimento de fato de pessoas realizadas em Ti. Ó Espírito Santo. Ó Espírito Santo. Olhe para nós, Senhor. Olhe para nós, Jesus. Som do nosso coração. E mais uma vez, fale conosco, Pai. No nome santo de Jesus. Amém. E toda a igreja diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, minha amada esposa, abençoada e bendita pastora. Meus irmãos amados, Igreja Preciosa de Jesus Cristo, povo de propriedade exclusiva de Deus, homens e mulheres abençoados, amados, eleitos, predestinados em amor, escolhidos desde antes da fundação do mundo para tão grande salvação e, o melhor, escolhidos para viverem a maravilhosa graça do Senhor. Igreja, a obediência, a submissão, o temor a Deus, nos leva onde Deus quer que cheguemos. Desobediência, insubmissão e a falta de temor a Deus não leva um filho de Deus a lugar nenhum que seja da vontade de Deus. Então nós começamos a mensagem com um texto onde Deus diz para Josué: não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Isso é o Senhor dizendo para aquele que Ele chamou. Então Deus chama Josué, escolhe Josué e diz: é eu que estou te mandando. É eu que estou adiante de ti. Sou eu que estou contigo. Por isso, ser forte e corajoso, não temas. Igreja, há uma necessidade de sermos isso que Deus manda. Fortes e corajosos. Pastor, mas aqui é uma situação para Josué. Amados, o que nós estamos fazendo aqui? Eu quero que você se pergunte agora, no início da mensagem, o que você está fazendo aqui? Você perguntou? Conseguiu achar a resposta? O que você está fazendo aqui? O mesmo Deus que chamou Josué chamou você. Senão você não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Então esta condição de vida, na obediência, na submissão, no temor, vai nos levar a fazer a vontade de Deus, que é boa, que é agradável e perfeita. Mas eu tenho que ter o entendimento disso. Porque se eu não tiver a certeza e a convicção disso, nada feito. Se eu não tiver a certeza disso, amados, eu corro um sério risco de fazer a minha vontade e não a vontade do Senhor. Eu corro um sério risco de estar inserido na igreja, de estar dentro da igreja, fazendo a minha vontade e não a vontade de Deus. Então a nossa vida, como eu disse e torno a dizer, é fruto das nossas plantações. A nossa vida toda é fruto das nossas plantações, das nossas escolhas, das nossas decisões. Então é necessário eu conhecer, é necessário eu saber o que eu quero para o meu futuro.
Tem muitas pessoas, amados, que não sabem o que querem para o seu futuro. Tem muitas pessoas que se preocupam somente com o hoje, somente com o agora. E ficam, às vezes, vivendo o passado. Eu estou aqui para dizer que você será amanhã o que você plantar hoje. Então, muitas pessoas, às vezes, reclamam do que estão colhendo, mas não pensam no que plantaram. O ser humano, ele tem esse problema de memória curta. O ser humano, ele tem esse problema de se esquecer das coisas. E achar, muitas das vezes, que Deus está sendo injusto com ele. Deus não é injusto. Deus é justo. Amém? Então, nós precisamos nos atentar para todas as sementes que nós estamos semeando hoje em todas as áreas da minha vida. Se há sementes erradas que foram lançadas, que não condiz com o nosso chamado diante do Senhor, amado, aquilo que não é a vontade de Deus para a minha vida, não é o sonho de Deus para a minha vida, estas sementes devem ser retiradas para que haja uma nova plantação. O Senhor nos dá tempo para isso. O Senhor nos dá tempo de nós voltarmos e plantarmos certo, plantarmos direito. Mas eu tenho que ter esta atitude. Eu tenho que entender que é o Senhor quem me chamou. Ele manda eu ser forte e corajoso, não temer, não me espantar e entender que Ele está comigo por onde quer que eu andar. Então toda a trajetória de vida, no caso de Josué, foi alicerçado na fé e na obediência. Uma vida de confiança em Deus, igreja. Então andar por fé é andar no invisível. Mas eu preciso entender que esse andar no invisível é esperar o melhor de Deus. Enquanto eu não vejo o melhor de Deus, eu continuo esperando o melhor de Deus. Com obediência, com submissão e com temor. Então andar por fé não é andar segundo as circunstâncias. Ah, a coisa está tudo bem, está tudo fluindo bem. Ah, então beleza, eu estou bem. Ah, a coisa parece que deu uma estreitada para o meu lado. Ah, agora eu vou começar a fazer agora. Não mais tão quanto eu tinha a obediência, a submissão, o temor a Deus. Agora eu vou começar a dar uma desviadinha. Amados, andar por fé não é esperar que tudo esteja bem para eu continuar firme na caminhada. O andar por fé não é esperar a coisa de repente aparecer na minha vida para eu tomar alguma decisão. As decisões eu tenho que tomar ainda sem enxergar nada. Então eu não vejo nada, mas eu tomo a decisão certa. Eu vou plantar certo e vou colher esta plantação. Então Deus dá uma ordem lá para Moisés, lá no deserto, para que Moisés separasse 12 homens, um representando cada tribo. Amém? Para que estes homens fossem sondar a terra que Deus havia prometido ao seu povo. Conhece a história? Todos conhecem? Amém? É bem conhecida do povo de Deus, porque isso tem que chegar a todas as gerações, para que todos saibam e conheçam o Deus que servem aqui neste lugar. Então Deus, Ele promete esta terra ao seu povo, era a terra prometida pelo Senhor, e Ele diz a Moisés, separa, escolhe 12 homens, cabeças aí, chefes, que estão por cima aí das tribos, que tem palavra de força no meio das tribos, e manda-os para sondar a terra. E por 40 dias eles sondaram a terra. Pastor, por que Deus fez isso?
mandou estes homens, mandou Moisés separar estes homens e mandá-los para sondar a terra. Se a terra já estava prometida, se era de fato aquilo que Deus tinha para o seu povo. Amados, porque nada na vida do povo de Deus vem sem antes nós sermos testados. Nada na nossa vida vai vir fácil de mão beijada. Então Deus manda Moisés enviar 12 e espiar a terra. Para quê? Para Deus prová-los. Para Deus ver se havia neles a confiança naquele que fez a promessa. E infelizmente o que nós vimos? Que depois de 40 dias, dos 12, somente em 2 houve outro espírito. Somente em Calebe e Josué houve o espírito da confiança. Somente em Josué e Calebe houve aquilo que agradara ao Senhor. E por haver nos outros 10, na maioria, o espírito de derrota, o espírito de desconfiança, o espírito que desacreditou da promessa do Senhor, eles ficaram por 40 anos mais no deserto e morreram no deserto. Sem entrar na terra prometida, sem receber a promessa. Amados, o Espírito que habita em você é o Espírito que não te faz enxergar a dificuldade. É o Espírito que não te faz enxergar o problema, mas te faz enxergar o tamanho do teu Deus, o Deus que você serve. Este Espírito que habita em você é o próprio Deus, e ele te faz enxergar a fidelidade e o poder que está no seu nome. Então, com este entendimento, sabendo que no meio do povo de Deus, infelizmente, amados, eu digo infelizmente, a maioria não vê como Deus deseja, eu preciso tomar muito cuidado, para que também eu não entre no mesmo erro da maioria. Isso é muito sério, mas é a realidade. É a realidade. Por isso esse altar luta com a verdade, com as armas espirituais para trazer para a tua vida a verdade que liberta. E que te faz entender, te faz ter discernimento daquilo que é certo e daquilo que é errado. Daquilo que Deus chama de bom, daquilo que Deus chama de mal. Então, quando eu permaneço firme, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, eu não atento para crises. Eu não atento para os problemas e dificuldades, porque eu sei que Deus está no controle. Amém? Josué 1 e 2 diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. As promessas de Deus são fiéis e verdadeiras. Tudo que o Senhor prometer ao seu povo, ele cumpriu. A Bíblia diz que nenhuma de suas boas promessas falharam. Todas elas se cumpriram. Mas é triste ver que a promessa inicial para aquele povo inicial que recebera a promessa da terra prometida, é triste ver que de todo este povo, amados, somente duas pessoas receberam a promessa. Entraram na terra prometida. Porque permaneceram firmes na visão.
permaneceram focados na visão, no propósito que Deus tinha para suas vidas. Então é muito triste saber que a promessa era para aqueles que saíram do Egito e por negligência, por dúvida, por falta de confiança, por desobediência, não entraram na terra prometida, não viveram a promessa que Deus tinha para cada um deles. Os filhos entraram. A outra geração entrou. Porque Deus é fiel para cumprir a promessa. Porém, a desobediência impede o cumprimento da promessa. A igreja está entendendo? Então Deus, amados, Ele continua a sondar o seu povo nos dias de hoje. Deus continua a provar o seu povo nos dias de hoje. Não era a vontade de Deus ver o seu povo, os que receberam primeiramente a promessa, caírem no deserto. Pelo contrário, Deus não tem prazer em ver a destruição de um filho. O maior prazer de Deus seria ver este povo, todas essas pessoas, recebendo a promessa. Mas infelizmente, amados, foi a descendência que recebeu, para que a promessa se cumprisse. Então, na desobediência, no desacreditar, na desconfiança da parte que vinha do Senhor, eles caíram no deserto. Então, de todos os que receberam a promessa, somente estes dois que permaneceram firmes entraram na terra prometida. Claro que ficaram lá, andando em círculo junto com o povo. Mas entraram na terra. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Tem um ditado que diz aí fora que diz assim: quem tem promessa de Deus não morre. Não morre quem é obediente. Porque a Bíblia mostra que os desobedientes morrem sem ver a promessa cumprida. Os desobedientes caem, sim, sem ver a promessa cumprida. Por quê? Não vai morrer aquele que tem promessa e é obediente. Aquele que serve a Deus com integridade e fidelidade. Amém, igreja? É o que a Bíblia nos revela. Então, é muito sério aquilo que Deus está nos ensinando. É muito sério a profundidade desta revelação para as nossas vidas na questão da visão de Deus para nós. Diz respeito à nossa vida com Deus. Diz respeito ao nosso chamado para com Deus. Diz respeito àquilo que Deus tem para cada um de nós lá fora. Então, eu preciso entender, amados, que há uma diferença entre aquele que serve e o que não serve a Deus. Quando se olha para as dificuldades, quando se olha para as crises, quando se olha para os problemas, se deixa de servir a Deus. Se os meus olhos perdem o foco, se os meus olhos saem de Jesus, eu vou começar a olhar para as dificuldades, para os problemas, para as crises, e eu não vou ter condição nenhuma de obedecer a Deus e ser fiel a Deus. Porque somente, amados, aquele que está firme no Espírito, na visão dada por Deus, continua firme com Deus. Porque quando se olha para os pontos negativos, ouça, quando se olha para os pontos negativos nas circunstâncias da vida, nas áreas da vida, não se percebe a bênção de Deus. E tem muitas pessoas assim, consegue ver tudo o que é mal e não consegue enxergar uma bênção do Senhor na própria vida. 2 Coríntios 4, 18 diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então, olha, mas as que se veem são temporais. Tudo que você vê à sua volta é temporal, isso aí vai passar. Um dia vai deixar de existir, não vai nem existir mais.
Mas as que não se veem são eternas. Aleluia. Isso é tremendo, é maravilhoso. Então, para onde que eu devo ficar olhando? Para onde que eu devo atentar a minha visão? Para as coisas que estão à minha volta? Para as coisas que são temporais ou para as coisas que são eternas? Paulo diz, buscai as coisas do alto, não as terrenas. As terrenas, amados, serão acrescentadas na nossa vida. Se estamos dentro da visão, se estamos firmes, se estamos na obediência, se estamos submissos, se estamos fazendo a nossa parte, tudo virá a seu tempo na nossa vida. Nós não temos que nos preocupar. Se preocupa, fica ansioso e tenta dar o jeitinho, aquele que não confia no Senhor. Aquele que quer fazer com a própria força, com o próprio entendimento. Então nós somos daqueles que confiamos em Deus e andamos por fé. 2 Coríntios 5,7 diz: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Diga isso, eu ando por fé. Amém. Então não importa o momento que eu passe, eu sei que vai passar. Porque a promessa diz respeito a mim. Então você precisa tomar posse disso. Você precisa dizer: a promessa diz respeito a mim. É para a minha vida. E o que Deus tem para a minha vida é bom, agradável e perfeito. As promessas são para a minha vida, para a minha família, para a minha descendência. Para os meus filhos, para os filhos dos meus filhos. Então, amados, vê o que nunca viu quem permanece firme na promessa. O povo no deserto viu a promessa e não receberam a promessa. Foram lá, viram a promessa com os próprios olhos, enxergaram, mas não enxergaram a bênção. Enxergaram só os pontos negativos. Enxergaram só a dificuldade. Enxergaram só aquilo que foi para a sua própria destruição. Porque desagradou a Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado em toda e qualquer situação da nossa vida. Seja ela pequena como grande. Eu não posso enxergar os negativos. Tem pessoas, amados, que às vezes surge um problema na vida, a pessoa faz uma tempestade no copo d'água. Entra em desespero. Já perdeu, já foi derrotado. Desculpa, eu tenho que falar. Por quê? Porque não agradou nem um pouquinho a Deus. Por isso que nós que andamos pela fé, não andamos por vista, mas venha o que vier, nós estamos tranquilos, calmos e certos da vitória. Eu não vou fazer desespero, não vou entrar em desespero, não vou entrar no curso do mundo, eu não me atemorizo com más notícias. Então eu preciso me conhecer com Deus. Eu preciso me conhecer e conhecer a visão que Deus tem para a minha vida. Eu preciso ter certeza da visão. Eu preciso me fortalecer na visão. Por quê? O povo no deserto duvidou. O povo no deserto desacreditou. O povo do deserto não agradou nem um pouco a Deus. Quem agradou foram só 2. Josué e Caleb, que foram que receberam. E os demais? A Bíblia diz que os 10 conseguiram contaminar toda a congregação. Amados, quase 3 milhões de pessoas. Quase 3 milhões de pessoas. 10 conseguiram espalhar o medo, o caos, o terror. E conseguiu levar todos eles para a destruição. Por isso que nós temos que ir pelo que Deus diz, não pelo que os outros dizem. Tem muitas pessoas que vão para abismos, que vão para a destruição junto com outros porque deixam de ouvir a voz de Deus. Então é muito sério isso. A palavra está aqui como exemplo para a nossa vida. Se Deus está dizendo isso, eu fico com o que Deus diz. Pode vir 500 falar o contrário. Fique vocês
com o que vocês estão pensando, eu fico com o que Deus diz. Porque esses 10 conseguiram trazer o medo e o pânico. A Bíblia diz que a congregação inteira chorou a noite inteira. Que isso, amados? Sendo que Deus estava esperando o quê? Ver a alegria do povo. Ver o povo contagiado no ânimo, no entusiasmo, na coragem. Dizendo, a terra está lá, a terra é boa. Tem uns gigantes lá para a gente derrotar, mas a terra está lá. Tem um povo lá que está habitando lá, mas nós vamos lá e Deus vai nos dar vitória. Deus queria ver isso. Chegaram e infamaram a terra. A terra é terra que devora os seus moradores. A terra tem gigante. E nós, para eles, somos como gafanhotos. Nunca se veja pequeno. Nunca se menospreze. Nunca se desvalorize. Amado, quem se desvaloriza se entrega a qualquer coisa. Quem se não dá o devido valor, aceita qualquer coisa na vida. Aceita o resto. Aceita a esmola. E não é isso que Deus tem para o seu povo. Deus tem o melhor. Deus tem o melhor. Amados, nunca vá pelo caminho assim. Ah, mas é tão bonzinho. Que bonzinho. Que bonzinho. Eu com o irmão Ricardo aqui, 2 dias aqui trabalhando na casa do Senhor. O que a gente estava falando, irmão Ricardo? Na nossa vida hoje não tem mais essa de, tá bom. Tá bom. As pessoas têm discussão, tá bom. Não. Não tá bom, não. Tem que estar excelente. Tem que ser o melhor. Se não for, eu não quero. Se não for nesse nível, para mim não serve. E nós chegamos nesse consenso. Então, para minha família, não é o tá bom. Não, tem que ser o melhor. Para a vida dos meus filhos, aquilo que Deus tem preparado para eles, eu sei que é o melhor, que é o perfeito, que é o excelente. Eu não vou aceitar e não vou dar a minha bênção num algo que seja bom. Não, tem que ser perfeito e excelente. E tem que trazer alegria e felicidade para os meus filhos. Se for o contrário disso, sai de retro. Porque eu conheço a vontade de Deus para a nossa vida, mano. Então, sabendo disso, permanecendo firme na visão, eu sei o que vai acontecer. Eu sei o que vai surgir. Mas eu tenho que ser o quê? Corajoso. Ter bom ânimo. Não posso temer e saber que Deus é comigo. Está recebendo? Amém? Então, a vontade de Deus é boa. Para se cumprir na minha vida, eu tenho que estar em alinhamento com Ele. Deus, Ele está confirmando a visão em nós, igreja. Deus está ampliando a nossa visão. Nós devemos sonhar grande. Nós devemos pensar grande. Nós não podemos nos conformar com o pouco. Não podemos nos conformar com o pequeno. Desculpa aqui de novo a expressão. Não podemos nos conformar com o tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Que tá bom? Não precisa nem fala direito. Né? Tá bom. Não se conforme com o tá bom. Você pode dizer amém? Deus não quer isso. Deus não quer. Porque o povo do Egito, o povo do deserto, que estava ali, que foram lá espiar a terra, o Egito para eles estava bom. E por isso morreram. No deserto. Morreram no deserto. Caídos no deserto. Olha que triste. Por quê? Um povo que estava acostumado com pouco, com pequeno. Então, para eles, tudo estava bom. Tá bom. Eu não me conformo com o tá bom. Eu estou aqui para te ensinar isso. Não se conforme. Deus tem mais para a tua vida. Sonhe grande. Pense grande. Não se sinta pequeno. Não se menospreze. Deus tem algo grandioso preparado para a tua vida.
Amém? Olha Isaías 54, 2-5 que diz: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Amado, o que é isso? Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Sonha grande, pensa grande, agarra com Deus esse sonho. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido. É a igreja. Deus falando para a igreja. Teu Criador é o teu marido. O Senhor dos exércitos é o seu nome. E o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. Aleluia! Olha, igreja. A promessa é grande. A promessa é grande. A promessa é de coisas grandiosas. De coisas inimagináveis. E o povo está aí, contente com tá bom. Tá bom. Não, tá bom. É simplesinho assim, né? Tá bom. Não! Chega do tá bom. Amados, a cada dia que passa, Deus está me colocando num nível cada vez mais elevado de perfeição, de excelência, a minha própria vida. Imagine com o que está ao meu redor. Eu não aceito mais o tá bom. Por quê? Eu estou na visão. Deus nos revela algo que nos impacta, que nos mostra algo que, peraí, é outro nível, é outro patamar, é outro estilo, é outro padrão. E eu vou continuar no mesmo padrãozinho? Não posso. Então Deus, ele está nos dando asas para voar. Voos mais altos. E esses voos mais altos acontecem quando eu entendo isso, quando eu me coloco nisso. Porque quem vai trazer estes voos mais altos é Deus, mas quando eu me colocar na posição para voar. Porque enquanto eu permaneço no ninho, o que Deus falou aqui? Permanece no ninho, vai voar? Não. Então eu tenho que ter coragem de sair do ninho. O que é o ninho? É o comodismo, é o conformismo, é aquela situaçãozinha do tá bom, sabe? Eu tenho que fincar o pé nela. Desculpa aqui a expressão. Tem que fincar o pé nela, irmão. Falar, some da minha vida. Suma de perto de mim, que agora eu estou num outro nível com Deus. Eu estou no nível da excelência, da perfeição, do melhor de Deus, e é daqui para mais, não para menos. Pastor, mas tem coisa que é impossível, hein? Então tá, Lucas 18, 27. Mas ele respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Então ninguém aqui vai dizer que é impossível. Ninguém aqui vai dizer que não pode. Ninguém aqui vai dizer que não consegue. Ninguém aqui vai colocar desculpa. Seja isso aqui, amados. Seja isso aqui. Se eu ver que está estagnado, eu vou cobrar. Porque Deus não quer ver estagnação na sua igreja. Deus quer ver novo, quer ver novidade. Deus quer isso, Deus se agrada com isso. Deus se agrada com uma igreja que se move, que se mexe, que não fica na inércia. Povo de Deus, amados, que crê, que confia, que prossegue de fato. Sabe? Andando por fé, vivendo por fé. É o povo que vive vitória.
É o povo que vê a manifestação de Deus a seu favor. Então tem muita gente que não vê a manifestação de Deus. Por quê? Porque é um povo que não anda por fé. É um povo que não tem a convicção, não tem a certeza. É um povo que, tá bom. Entenderam? Então toda vitória... Mas pastor, mas a Bíblia não manda a gente dar graça? Dá graça por tudo, em tudo, que temos e somos. Mas jamais se conformar. Jamais aceitar para si aquilo que você sabe que não é o que Deus tem. Então eu tenho que dar graça, sim. Sempre. Todo dia, dar graças. Pelo que sou, pelo que eu tenho. Porque tudo vem da mão do Senhor. Mas Ele nos ensina a viver grande. Sonhar grande. Pensar grande. Porque Ele é o Deus que não tem limites. E quando eu coloco limites no Deus que eu sirvo, como é que vai ser a minha vida? Limitada. Vai ser limitada. Então, toda vitória vem das mãos de Deus. Mas somos nós que damos o passo para atravessar o Jordão. A vitória vem dele. Mas o passo, ele diz, dá o passo e eu dou o passo. Pastor, quando que eu sei a hora que eu tenho que dar o passo? Pela tua intimidade com Deus, você sabe. Pela tua comunhão com Deus, você sabe. Por aquilo que Ele já tem te ensinado, você sabe. Então, quando nós damos o passo, Ele abre o Jordão. Josué 3:14 a 17 diz: tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, porque Deus veio a Josué e falou: Josué, é agora. Chama o povo para atravessar o Jordão. Aleluia. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Amado, era o tempo em que o Rio Jordão ele tinha uma enchente, ele transbordava. Olha como é que Deus gosta. Deus gosta, mano, de se manifestar no mais difícil. Para que todos vejam e saibam que Ele é Deus de poder, Deus de milagre, e que Ele é todo poderoso. Então ele falou para Josué, Josué, chama o povo aí que é agora. E aí todo o povo olhou e falou: nossa, o Jordão está transbordando, como é que nós vamos atravessar? A pé. Pararam-se as águas que vinham de cima. Aleluia. Levantaram-se no montão. Olha o que Deus fez. Um muro invisível estava ali, segurando as águas. Levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã. E as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo de fronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão. E todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Aleluia. Amado, sabe o que é isso? Milagre de Deus para aqueles que obedecem. Milagre de Deus para aqueles que têm o compromisso, que ouvem a voz de Deus e obedecem. Permanecem firmes na visão. Amém? Deus tem o melhor para ti. Deus se revela com o seu poder para nos mostrar que nós podemos confiar nele, que nós podemos descansar nele. Deus faz de tudo para agradar quem o agrada. Olha, amados. Aleluia. Não há nada maior na nossa vida, ou que possa acontecer na nossa vida, do que o Deus que nós servimos. Nada pode ser maior que Deus. Nada é maior que Deus.
Entende isso? Isaías 45:2 diz assim: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. O Senhor garante que quando nós ouvimos, entramos na visão, Ele vai adiante de nós, Ele endireita os caminhos tortuosos, Ele quebra as portas, Ele tira os impedimentos. 2 Coríntios 3, 4 e 5 diz: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Provérbios 21:31. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Aleluia. Amados, coisa linda. A pessoa pode fazer o que quiser fazer pelo seu próprio entendimento, pela sua própria força, pela sua lógica, pela sua razão, e achar que aquilo lá é o certo. Mas se não for o que Deus está dizendo, não vai ter vitória nenhuma. A vitória vem do Senhor. Então os planos podem ser feitos, mas se não forem feitos no Senhor, não tem vitória nenhuma. Os projetos podem ser projetados, mas se não forem no Senhor, não tem vitória nenhuma. Amém? Efésios 6, versículo 10 diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Josué 1, 3 e 4 diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Então, Deus, amados, Ele tem prazer em nos dar quando nós obedecemos. Recebe isso para a tua vida? Que Deus tem prazer em dar quando nós obedecemos? Então, olha, Josué teve vitória. Josué cumpriu a visão dada por Deus, com sujeição, com submetimento, com tudo aquilo que Deus tinha para ele, porque Deus chamou ele e disse: olha, você vai fazer isso, isso e isso. Ou seja, esquece o resto. Não queira você ficar aí sonhando coisas que eu não estou sonhando para você. Isso é muito sério, igreja. Porque muitos cristãos quebram a cara. Porque Deus está dizendo: olha, o que eu tenho para você é isso, isso, isso e isso. E já ardeu no coração desse cristão. Aí essa pessoa faz o quê? Tudo completamente o contrário. Vai sofrer. Por quê? O importante é nós entendermos isso. Que Josué teve a vitória porque ele recebeu a visão do Senhor e disse: eis-me aqui, Senhor. Fez o que Deus mandou a ele. Então Deus tem prazer. Como Deus, olha, imagina. A Bíblia diz que um pai faz tudo para o seu filho. Dá tudo para o seu filho. Tenta, pelo menos, fazer de tudo para o seu filho. Sim ou não? Que dirá o nosso Pai Celestial. Então você imagina, amados, o que Deus não faz para um filho que se submete a Ele, que obedece a Ele, que dá ouvidos a Ele e que fala: amém, Senhor, é para ir por aqui, amém, eu vou por aqui. Imagine o que Deus não faz. Mas a questão é que muitos filhos relutam. Muitos filhos às vezes duvidam. Então, nós não podemos querer realizar a nossa própria vontade. Nós temos que querer, desejar, nos esforçar para realizar a vontade de Deus. Você diga amém. Tantos, amados, tantos e tantos perdem nesta vida. Perdem muito na vida.
por não obedecerem, por não se sujeitar à vontade de Deus, por não compreenderem a vontade de Deus, por não se preocuparem em conhecer a vontade de Deus para as próprias vidas. Então muitos perdem família, muitos perdem um casamento, muitos perdem oportunidades na vida, perdem um bom relacionamento, perdem na vida financeira, perdem com doenças, perdem na vida ministerial. É uma vida de perdas, porque estão desalinhados à visão. Então é muito importante a fidelidade à visão dada por Deus. E você diga amém. Filipenses 3,12 diz: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Amém? Então o foco de Paulo era o quê? Cumprir a vontade de Deus. Paulo não tinha desejo próprio. Paulo não tinha vontade própria. O sonho de Paulo, a vontade de Paulo, era cumprir o sonho de Deus. Aquilo que Deus havia passado a ele. Amém? Está claro até aqui? Então, amados, nós precisamos compreender. Nós precisamos discernir. E nos preocupar, assim como Paulo se preocupava em cumprir a vontade de Deus, assim também nós devemos. Amém? Filipenses, continuando, versículos 13 e 14 diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós temos uma missão. Você diga amém. Nós temos uma obra para realizar nesta terra, em nome do Senhor. E esta missão, esta obra, ela nos foi confiada pelo Senhor. Então Deus tem algo específico para cada um de nós, dentro da sua obra e na nossa vida pessoal. Isso é a visão. Amém? Eu preciso compreender isso. Que para a minha vida, dentro da igreja, Deus tem uma visão, tem um chamado específico, tem algo sim para a minha vida, tem sim para a minha vida. E fora da igreja, na minha vida secular, na minha vida pessoal, Deus também tem um chamado para mim. Por isso, é muito importante eu conhecer o chamado, eu conhecer a visão e obedecer. Que foi o que ele fez com Josué. Quando ele chama Josué, ele diz: olha, Josué, você agora, a partir de agora, você vai passar este povo, vai passar o Jordão com este povo. Então, ser forte, ser corajoso, tem bom ânimo, não temas, eu sou contigo. Então Josué teve que fazer o quê? Teve que deixar todas as coisas de lado. Talvez sonhos, talvez algum desejo pessoal de Josué teve que ser colocado de lado. Para que Deus se agradasse dele e confirmasse na vida de Josué o seu poder. Então é isso. Quando Deus nos revela a visão, aquilo que ele tem para a nossa vida, nós temos que abrir mão de coisas que talvez é a nossa carne que quer, é a nossa carne que deseja. Por isso, entender perfeitamente a visão de Deus para a minha vida. Para que eu não erre os meus passos, para que eu não venha ter uma má plantação. Porque se eu tiver uma má plantação, numa visão que não é dada por Deus, eu vou ter as más colheitas. Amém, igreja? Está claro até aqui? Então, olha. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastora, nós estamos em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 17. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Nós sabemos que Paulo recebeu a visão, teve o chamado,
e ele foi totalmente obediente à visão. Ele fez tudo o que Deus queria que ele fizesse. Ele abriu mão da própria vida para fazer o que Deus tinha. Então, quando nós estamos no cumprimento da visão dada por Deus, quando nós estamos respondendo o chamado, o Senhor, ele se responsabiliza pela nossa vida em tudo. Ele se responsabiliza em fechar a boca do leão para que nenhum mal nos suceda e que nós possamos prosseguir com o nosso chamado. Deus garante isso. Porque Paulo diz, olha, o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. Olha que tremendo isso, igreja. Olha que tremendo. Nós entendermos isso e poder dizer, eu estou fazendo plenamente, completamente a vontade de Deus aqui nessa terra. Eu tenho certeza do que eu estou fazendo, e eu tenho a certeza que em tudo Deus me protege, que em tudo Deus me liberta, que Deus, ele é comigo por onde quer que eu ande, assim como ele foi com Josué. Porque é tremendo você entender que Deus chama Josué, dá as instruções e diz, eu serei contigo. Aleluia. É maravilhoso isso, igreja. 2 Timóteo 4,18 diz, o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Olha, amados, é tremendo isso. É tremendo, tremendo entender que nós temos a proteção de Deus quando nós estamos no centro da visão. Entender que Deus nos guarda quando nós estamos em obediência à visão. Isaías 54:17 diz, toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Então, olha, é algo que é herança do povo de Deus. É para os eleitos do Senhor que o obedecem. Porque quando eu obedeço à vontade de Deus, eu tenho o respaldo de Deus em todos os meus caminhos. Eu tenho a aprovação de Deus. Por quê? Porque eu não vou julgar segundo o meu pensamento. Eu vou julgar segundo a reta medida. Eu vou julgar segundo a palavra do Senhor. Então, nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Então você precisa trazer isso para a sua vida. Entender que nada, nenhum mal pode prosperar contra a sua vida. A língua que ousar contra ti, você tem o poder de Deus, segundo a reta medida, para condenar. É um direito seu. Para aqueles que estão em linha na obediência ao Senhor. Para aqueles que estão em linha, a visão dada por Deus. Josué 1,5 diz assim, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Aleluia. Amados, para responder à visão e ver o que nunca viu, é necessário ânimo e coragem. Diga, ânimo e coragem. Josué 1, 6, 7 e 9. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar a seus pais. Sê forte e corajoso. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Hoje, temos que ter o cuidado de fazer tudo segundo a graça que nos é revelada. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda,
para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Aleluia. Não te mandei eu? Ser forte, corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Você crê? Você crê? Então, amados, quem obedece à visão tem Deus a seu favor. Quem está na obediência à visão tem Deus a seu favor. Quem prossegue na visão com ânimo e coragem tem Deus a seu favor. O ânimo, como que vem a nossa vida? Através da certeza. A coragem vem através das convicções. Se eu sou uma pessoa que não tenho certeza de alguma coisa, eu vou ter ânimo naquilo? Se eu não tenho convicções naquilo, eu vou ter coragem para investir alguma coisa? Vou ter coragem para me, sobressair em favor daquilo? Se eu não tenho convicções, se eu não tenho certeza? Então, Josué, ele estava certo da promessa, ele tinha certeza, ele estava convicto. Porque ele mais um, ele e Caleb, é o que tinham certeza da promessa. Que foram os dois que não morreram sem ver a promessa, sem receber a promessa. Foram os dois que receberam a promessa. Os demais todos morreram por não se ter a certeza, por não se ter a visão. Josué 1:7 diz assim: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Então, igreja, quanto mais entendimento nós temos da palavra, mais ânimo e coragem também temos, porque nós recebemos a certeza e a convicção de que estamos no caminho certo, que estamos agradando a Deus com a nossa vida. Josué 1:9, a parte B diz: porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O que Deus requer do seu povo é uma intimidade sem desânimo. O que Deus requer do seu povo, amados, é uma comunhão com coragem, com ousadia na fé. Porque o povo de Deus é chamado para conquistar coisas grandes e não poucas coisas. Então, quando eu estou neste ânimo e nesta coragem, com esta intimidade e comunhão com meu Deus, eu posso sonhar grande, pensar grande, que vai chegar para a minha vida. Quando eu estou neste pensamento, quando eu estou nesta postura de fé que agrada ao Senhor. Porque quando eu não agrado ao Senhor, amados, nada vai chegar para a minha vida. Eu vou ter que me contentar com o pouco. Vou ter que me contentar com o pequeno, porque eu não estou agradando a Deus. Hebreus 11:6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Nós estamos aqui crendo no Senhor, crendo nas suas promessas. Nós temos o mesmo espírito de confiança e convicção que estava em Josué e Caleb. Nós não somos daqueles que duvidaram, daqueles que infamaram a terra, conseguiram contaminar toda a congregação e todos morreram no deserto, ali andando por 40 anos. Josué 3, 7 e 8, 14 a 17 diz: tome posse. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel. Vou ler de novo. Então disse o Senhor a Josué: aleluia.
Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até ao Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Amados, algo grande está para surgir na sua vida. Algo grandioso está para aparecer na sua vida, dentro da visão que Deus lhe deu. E assim como ele disse a Josué, ele também diz a você nesta noite, que ele vai começar a engrandecer o teu nome perante os olhos de todo o Israel, de todos aqueles que estão à sua volta. Você crê? Aleluia. Para que saibam que o nosso Deus, Ele está no nosso meio. Para que saibam que nós servimos um Deus vivo e verdadeiro, um Deus de promessas, um Deus fiel, um Deus que cumpre a sua vontade em nossa vida, porque nós estamos aqui submissos a Ele, para fazer a vontade dEle, não a nossa. E eu finalizo com Romanos, capítulo 8, versículos 31 e 32. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Eu disse aqui, nós como pais, queremos dar aos nossos filhos, queremos fazer aos nossos filhos, até aquilo que muitas das vezes não podemos fazer. Mas nós queremos fazer, desejamos dar. Que dirá o nosso Pai Celeste? Que dirá o nosso Pai? A palavra diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Receba para a tua vida, receba para a tua casa, para a tua família, para o teu futuro. Receba as fartas colheitas, receba o grande de Deus. Tenha certeza da visão, tenha certeza do chamado, se esforce para obedecer, se esforce para fazer a vontade de Deus. Não questione, não duvide, não repliques com Deus. Aceite aquilo que Deus tem para a tua vida, porque é o melhor. Deus tem o melhor para a tua vida, não o pior. Amém? E que assim se cumpra na sua vida, ministerialmente e aí fora, na sua vida profissional, na sua vida emocional, nos teus relacionamentos, em tudo que você projetar no Senhor, que haja o sucesso, que haja prosperidade, para a glória e honra do nome do nosso Deus, Senhor Jesus Cristo. Que assim seja, porque assim disse o Senhor.
Amém, igreja? Você crê? Ser forte e corajoso. Olha para o irmão que está do seu lado e diga a ele. Ser forte e corajoso. Diga para ele, não temas. Diz para ele, coragem e bom ânimo. Amados, o caminho do Senhor é reto. É justo. É um caminho bom, maravilhoso. Um caminho que nos traz alegria. É um caminho que nos enriquece e não traz nenhuma dor. Não traz nenhum desgosto. Viver no caminho de Deus é algo prazeroso. Se entregar ao caminho de Deus é algo maravilhoso. E nós sabemos que poucos são escolhidos. Sabemos que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos a viver a visão do Todo-Poderoso. Poucos são escolhidos. E hoje nós sabemos que é o povo da graça de Deus. Somos nós. Por isso se entregue de todo o seu entendimento, com toda a sua alma, com toda a sua força, sem reservas, não tenha reservas. Deus se agrada de quem o agrada. Quando ele enxerga num filho um amor sincero, um amor verdadeiro, um amor... Amados, Deus move os céus e a terra a nosso favor. Ele nos ama. Ele nos ama tanto. Eu digo a você que Deus tem um carinho tão especial por nós. Deus tem um cuidado tão especial por nós. Que só quem já se entregou totalmente pode sentir. Pode sentir esse cuidado, esse amor, essa atenção com a nossa vida. E o que daremos ao Senhor por tantos benefícios que Ele já nos concedeu, que Ele já nos mostrou, que Ele já nos falou? O que dar ao Senhor? Nós queremos dar a Ele a nossa vida. Se preciso for, deixar sonhos pessoais para fazer e realizar os sonhos de Deus. Não te mandei eu ser forte e corajoso, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia, Jesus. Fique de pé no seu lugar. Eu quero orar junto com você para encerrar este culto. Aleluia. Aleluia. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e bendito, Deus maravilhoso, Deus bom, Deus santo, Deus que nós amamos, que nós glorificamos e exaltamos neste lugar. A Ti, ó Deus, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Senhor Jesus, graças Te damos por esta mensagem, Senhor. Por mais este ensinamento que veio direto, Senhor, do trono da Tua graça ao nosso espírito, nos trazendo paz, nos trazendo conhecimento, nos trazendo sabedoria para decidir, nos trazendo, Senhor, revelação da Tua vontade e confirmando, Senhor, cada vez mais aquilo que Tu tens para esta igreja,
aquilo que o Senhor tem para este povo, aquilo que o Senhor deseja para a nossa vida. Senhor, nós oramos para que se cumpra por completo, ó Deus, na vida de cada um dos seus filhos. Que se cumpra em glória, com poder, Jesus, com grande manifestação. Assim, ó Deus, como tu fizeste na vida de Josué, quando tu disseste: hoje começarei a engrandecer-te o nome. Deus, que assim aconteça na vida desta igreja. Que assim aconteça na vida de cada um de nós. Senhor, que todos vejam o teu poder em nossa vida. Que todos saibam que é a tua glória que se manifesta em nós. Assim como Jericó, Senhor, pôde ver que tu eras com Josué. Quando tu, Senhor, paraste as águas do Rio Jordão. Quando tu, Senhor, separaste aquelas águas para que o teu povo passasse. Ó Deus da glória, todos viram, Senhor, que tu eras com ele. Todos viram que tu eras com ele, Jesus. Tu honraste, ó Deus, pela obediência a ti, pela submissão a ti, por não duvidar de ti, Senhor, por não desacreditar da promessa. Tu engrandeceste o nome de Josué, Senhor. Assim nós oramos, Deus, por esta igreja, para que venhamos, ó Deus, ter sim o nome engrandecido por ti, nesta cidade e na região. Que possamos, ó Deus, na nossa vida pessoal, ter sim o nosso nome engrandecido por ti. Sermos reconhecidos, não por nós mesmos, mas pela tua glória que está em nós. Pela obediência a ti, Senhor. Pela submissão a ti. Pelo amor a ti. Que haja, Senhor. Que haja em nosso meio o cumprimento, Deus, das tuas promessas. Na nossa vida familiar, nos casamentos, ó Deus. Senhor, naqueles, ó Senhor, que esperam o casamento em ti, que aguardam em ti, Senhor, que desejam, ó Senhor, constituir uma família, que buscam em ti, Senhor, o seu cônjuge. Deus, nós recebemos, ó Pai, aqueles que estão caminhando para o matrimônio, aqueles que estão caminhando, Senhor, para constituir uma família, como servos tementes a ti, obedientes ao chamado, obedientes à visão. Senhor, nós declaramos a tua honra sobre as suas vidas, ó Pai. Que o melhor que tu tens para cada um deles venha à luz, se manifeste, ó Deus. Pai amado e bendito, nós oramos, Senhor, pelo excelente, pelo grande, pelo perfeito que tu tens para a nossa vida. Nós não nos contentamos, Senhor, não nos conformamos. Te agradecemos por tudo que temos e tudo que somos. Mas preparamos a nossa mente, o nosso espírito e a nossa vida para receber o maior, para receber aquilo que tu tens para cada um de nós, Senhor. E sabemos que tu és um Deus grande, um Deus ilimitado. Nós não somos daqueles que olhamos os pontos negativos. Não somos daqueles que olhamos a dificuldade. Não somos daqueles, ó Deus, que nos atentamos para os empecilhos. Não.
somos daqueles que vivemos por fé, que andamos por fé e que alcançamos, ó Deus, o grande por fé. Assim nós oramos. Assim, ó Deus, nós declaramos que virá em nossa vida, no tempo do Senhor, tudo que está preparado para nós. Com fé, ativada em nosso espírito, com confiança, com certeza, com convicção, com ânimo e coragem, vamos prosseguir. Prosseguir rumo à vitória, para o seu louvor, para a tua honra e tua glória. É no nome santo de Jesus que nós oramos, e todo o povo de Deus diga amém, amém e amém.